Abra sua Bíblia. Na terceira carta de João. Terceira carta de João. Lá no final da Bíblia, né? Não é no Evangelho de João, é nas cartas, né? Primeira carta, segunda carta, terceira, João. Lá no final do Novo Testamento, né? Bem próximo do Apocalipse. Eu quero ler um versículo. Eu creio, irmãos, que essa semana, se existe algo que eu tenho orado nesses dias e algo que eu anseio profundamente, é que seja uma semana em que nós tenhamos revelação da palavra. Muitas das vezes nós falamos isso, nós oramos por isso, mas muitas das vezes nós não entendemos a importância que isso tem. Ou seja, quando há muitas pessoas que entendem o termo revelação como palavra de conhecimento, né? E não como de fato revelar, que é trazer aquilo que estava oculto, ou seja, que estava velado, trazer à luz. Ou seja, eu tenho orado nesses dias para que aquilo que Deus tem para nós, o Senhor possa trazer luz sobre essas coisas, para que nós possamos ver, enxergar, e a partir disso nós possamos viver a nossa vida, nos posicionar. A revelação da palavra, ela é realizada por quem? Querido, é o Espírito Santo, amém? É Ele que nos ilumina, é Ele que traz clareza, é Ele que faz com que muitos textos que a gente leia, e às vezes a gente tem um entendimento básico daquilo, aí um belo dia você está passando por aquele texto e de repente você descobre uma nova verdade ali. Não é uma doutrina nova, mas é algo que os seus olhos ainda não tinham percebido, estava ali. Mas, ou seja, você não percebia. Por quê? Porque de fato aquilo ainda não tinha sido revelado. Se existe algo importante na vida cristã, isso se chama revelação da palavra. Ou seja, porque quando nós somos revelados, quando o Senhor revela a sua palavra a nós, por meio da leitura, por meio de uma pregação, por algo, por meio de uma canção, o que acontece? A vida da gente muda, amém? Por isso que nós temos orado tanto por isso. Nós vamos ministrar a palavra, e assentado como você está, eu gostaria que você orasse comigo mais uma vez, amém? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, deixa sua Bíblia aberta, amém? Não fecha não, deixa sua Bíblia aberta, põe a mão no seu coração e ore comigo assim, faz assim: Senhor Jesus, eu estou aqui, e eu preciso que o Teu Espírito Santo revele no meu espírito a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero experimentar mudanças relevantes na minha vida. Eu sei que tudo que eu preciso está no Senhor. E nessa noite, eu estou aqui para receber a porção da palavra que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, eu consagro os meus pensamentos ao Senhor, leva cativo, em obediência à Tua palavra, as preocupações com o dia de amanhã, com aquilo que está por vir. Em nome de Jesus, eu coloco nas Suas mãos, eu tomo posse de uma paz, de uma tranquilidade, para receber o que o Senhor tem para mim. Me livra de toda pressão, toda ansiedade, pensamento acelerado, confusão mental. Em nome de Jesus, eu quero receber do Senhor o que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Terceira carta de João, o capítulo de número 1. E eu quero ler o verso. Vou ler a partir do primeiro, mas o foco meu é o verso 2. Como são as coisas, né? Eu digo, revelação mesmo da palavra. Esse texto talvez tenha sido um daqueles textos que a gente marca assim, você lê em aniversário, né? Você lê em aniversário, que diz o seguinte: o presbítero, o amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Por muito tempo eu li esse texto e voltei nesse texto não somente assim, uma simples saudação,
Contudo, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E Timóteo vai nos dizer que ela é apta para nos ensinar, para nos edificar, para que a gente possa conhecer qual é a vontade de Deus. E, na verdade, o apóstolo Paulo aqui fala qual que é a vontade de Deus para a vida de Gaio, mas não só de Gaio, de todos nós. O verso 2, eu quero ler novamente, diz o seguinte: amado, oro para que você tenha saúde, tenha boa saúde, e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém? Vamos ler de novo para todo mundo? Vamos ler naquela versão que está ali, para a gente poder ler junto? Vamos lá, 2 e... amado, desejo que vá bem em todas as coisas, e tenha saúde, assim como vai a tua alma. Amém. Agora você vai virar a pessoa para o seu lado, e você vai declarar isso sobre ela, amém? Você vai dizer assim: amado, oro para que você tenha boa saúde. Fala assim: eu oro para que você tenha boa saúde, e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Agora olha para mim. Eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida que a vontade de Deus é que você tenha boa saúde, é que você possa experimentar de uma vida abundante. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu vim para que vocês tivessem vida e a tivessem em abundância, ou seja, em plenitude, ou seja, isso abarca na verdade todas as áreas. Muitas das vezes nós temos uma ideia, e essa ideia é muito religiosa, de achar que as bênçãos, ou que a maioria das bênçãos, aquelas que a gente lê na palavra e muitas vezes a gente não enxerga ela na nossa vida, a gente olha para isso e pensa o seguinte: não, essas bênçãos são para o céu, ou seja, na eternidade nós vamos experimentar disso. Querido, mas eu tenho que te dizer uma coisa: na eternidade você não vai adoecer. Então, se não há necessidade de você experimentar boa saúde na eternidade, porque na eternidade você não sofrerá mais com isso. E na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que a enfermidade, a doença, tudo isso, na verdade, não é a vontade de Deus. O homem não foi criado para viver doente. Ou seja, as enfermidades, na verdade, são um reflexo da queda. Ou seja, são um reflexo do distanciamento do homem de Deus. E aí, ou seja, nós vivemos a vida e as pessoas vivem dessa maneira. O mundo vive enfermo. Contudo, o Senhor, na sua palavra, Ele mostra para nós, Ele nos direciona, e é por isso que nós devemos amar a palavra de Deus e olhar para a palavra de Deus como a bússola para as nossas vidas, como de fato, ou seja, o manual daquele que nos criou, porque na palavra de Deus nós encontramos, ou seja, como obter saúde. A palavra de Deus diz isso. E nessa noite, a minha oração é para que você tenha revelação disso e você possa experimentar isso na sua vida. O que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes nós somos enganados pelo nosso pensamento, pela nossa mente. A Bíblia fala que nós já recebemos. Efésios capítulo 1, verso 3 vai dizer que nós fomos abençoados com todas as bênçãos das regiões celestiais, amém? E essas bênçãos estão as bênçãos relacionadas ao que é saúde também. Então talvez você me pergunta: por que existem pessoas doentes no nosso meio? Eu te digo com clareza, não é a vontade de Deus. Deus tem para nós cura, amém? Deus tem para nós uma vida saudável. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós olhamos para esses textos, olhamos para a palavra de Deus e somos assaltados na nossa mente o seguinte: olha, nós cremos que Deus pode fazer. Pode perguntar para qualquer pessoa: você crê? A pessoa está enferma, você crê que Deus pode te curar? Eu assim: eu creio. O problema muitas das vezes é o que? É a falta de revelação. Ela crê que Deus pode, mas ela acha que ela não merece. Nós fomos criados num sistema em que valoriza a performance, ou seja, que nós devemos fazer as coisas para agradar a Deus. Eu já ministrei sobre isso há algumas semanas, que existem pessoas que quando vão evangelizar, em vez de eles pegarem a graça do Senhor, que o Senhor
Pastor, mas é a Bíblia que diz que sem santificação ninguém verá Deus. Mas não entendem que a santificação não é o critério para a salvação, é o resultado da salvação. É porque eu sou salvo que aí então eu sou santo. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Eu queria te convidar para a gente hoje mergulhar em alguns textos da palavra de Deus que vão falar exatamente sobre isso. Nós lemos aqui, ou seja, João falando isso para Gaio. Mas por que ele estava falando isso? Os apóstolos, eles tiveram o entendimento da revelação porque o próprio Jesus nos ensinou sobre isso. Abra sua Bíblia em João, agora sim, no Evangelho de João. O capítulo de número 6. E aqui no capítulo 6 talvez um dos capítulos mais longos do Evangelho de João, ou seja, é um dos capítulos mais longos. Nós vemos o Senhor ensinando e dialogando com os fariseus, com aqueles que conheciam da palavra, que conheciam a lei, mas talvez aqueles que sofreram com o mal, com a dificuldade, que grande parte da igreja do Senhor vive. Os fariseus, eles conheciam a palavra de Deus. Eu chego a dizer que é bem possível que um fariseu conheceria mais a palavra de Deus do que qualquer um de nós. Por quê? Porque fazia parte da educação desde criança. Um adolescente de 13, 14 anos, ele já sabia a Torá de cor. E olha que eu estou longe disso. Não sei você, mas eu estou longe, muito longe disso. Ou seja, eles conheciam. Só que conheciam num nível em que muitas pessoas conhecem e esse conhecimento não nos ajuda em muita coisa. Eles conheciam no nível mental. Eles não conheciam o coração. Eles tinham conhecimento intelectual, mas não tinham a revelação. E por isso, muitas das vezes o que acontece? O Senhor Jesus pregava, ensinava, e eles não entendiam nada. Não entendiam nada. Talvez você possa se lembrar de quando antes de você converter, você talvez lia a palavra de Deus, lia a Bíblia e não entendia nada. Aí hoje, quando você pega o texto, parece assim que a coisa ficou mais clara. Você fala assim, que milagre que é esse? É o milagre da vida de Deus em você, amém? A unção que você recebeu é verdadeira e não é falsa. É o que diz João no capítulo 1, verso 27. Mas o evangelista João, no seu evangelho no capítulo 6, a partir do verso 49, ele diz o seguinte: os seus antepassados, se referindo aos fariseus, aos judeus, aquele povo lá, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Para só um pouquinho. Nós estamos lendo em português, é evidente, né? Nós falamos português. Mas quando você consulta o original, você vai entender que essa palavra, vida, é a palavra zoe. E muitas das vezes a gente olha para isso e a gente associa logo a palavra vida à vida eterna. Só que é vida, ou seja, para ser vida eterna, ela tem um sufixo que complementa isso. Agora, quando o termo referido é apenas a palavra zoe, está falando da vida humana, da vida como existência. E aqui está dizendo que o Senhor está dando a sua carne. Olha, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 52.
Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Chegaram a pensar que Jesus estava numa sugestão canibalística, né? De comer carne mesmo. Não era isso, mas o que é isso? Falta de revelação, de entendimento. Eles estavam entendendo de maneira literal. 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Pois a minha carne, diga, repita comigo, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Se você for para o capítulo 15 de João, na parábola da videira, você vai perceber que nós só podemos realizar alguma coisa, só pode acontecer alguma coisa nas nossas vidas da parte de Deus, ou seja, nós só podemos realizar a vontade dele se nós permanecermos nele. Quem come e bebe do sangue permanece aonde? No Senhor. Ou seja, qual que é a nossa posição? A nossa posição, nós estamos assentados com Cristo à direita do Pai, amém? Essa é a nossa posição, nós estamos em Cristo. Continuando o texto, 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vos envio, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desce dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. O que está dizendo? Que aquele que se alimenta do Senhor, ou seja, ele vai desfrutar da plenitude da vida que Deus tem para ele. E perceba o seguinte: nós estamos vivendo a expectativa, nós em vida já estamos experimentando os primeiros frutos da vida que está por vir. A palavra de Deus diz que nós, na verdade, nós reinaremos em vida. Nós estamos desfrutando de muitas bênçãos, de muito favor de Deus, que faz parte, na verdade, da eternidade. Hoje, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, você pode ter plena comunhão com Deus, amém? Ou seja, esse é um dos benefícios, você tem um relacionamento pessoal com Deus, você não precisa de intermediários. Ele está dizendo o seguinte: para que você possa desfrutar de um relacionamento vivo comigo, olha, eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo que desce do céu, vocês têm que se alimentar de mim, vocês têm que comer e beber de mim. E toda vez que a gente fala sobre isso, comer e beber do sangue, comer do corpo, da carne, beber do sangue, qual é a referência que você faz na sua mente? A que prática que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que isso nos leva a pensar de imediato? Que prática? Na ceia. Você sabe o que aconteceu no nosso meio? Como igreja, por falta de revelação, falta de entendimento, nós tornamos aquilo que é algo precioso que Deus nos deu como algo simplesmente, muitas das vezes, ritualístico. Nós não temos um entendimento pleno sobre o que aquilo significa para nós, ou sobre o poder que aquilo tem para nós. Na verdade, muitas das vezes nós chegamos diante da mesa do Senhor e chegamos sem ter revelação. Eu estou falando para homens e
fizeram todos os cursos, classes e tudo que você pode imaginar, já fizeram. Mas o que nós fizemos? Nós tornamos esse momento um ritual que a gente faz uma vez por mês. A gente vem aqui no primeiro domingo e toma a ceia. Alguns dão um valor precioso, mas é um valor muitas das vezes que ele é mais místico do que um valor de fé, de verdade. Outros já não dão valor nenhum. É como se fosse aquele dia qualquer. Eu cresci num lar evangélico, os irmãos sabem. E desde pequeno, eu me ensinaram, ou seja, que nós deveríamos ter uma reverência muito grande para esse dia. O dia da ceia era um dia especial. Lembro da minha avó falando assim, funcionava a ceia. O dia da ceia é o dia que é a nossa melhor roupa, porque é um dia de comunhão, aqueles cuidados, né? É um dia sim especial, e na verdade tinha um valor todo especial mesmo. Eu cresci valorizando isso. Só que muitas das vezes esse cuidado, esse valor que eles davam, muitas vezes se tornava em legalismo. Porque valorizavam o dia, o ritual, e aí, tipo assim, muitas das vezes, por causa de colocar esse valor, se deixavam levar muitas das vezes por um sentimento também de condenação. Era um dia que pessoas que às vezes se encontravam, olhavam para si e falavam assim: essa semana eu pequei. Ou melhor, gente, domingo é dia da ceia. Então, vamos essa semana a gente se consagrar, porque domingo é a ceia. Você não entendeu nada, porque na verdade a vida nossa deveria ser consagrada todos os dias. Mas as pessoas se consagravam para participar de um evento. E aí muitas das vezes um dia que acontecia algum problema, a pessoa falhava em alguma coisa, ela olhava para si e falava assim: não, eu não posso participar da ceia. Percebe? Vamos avançar um pouco mais na palavra. Eu quero entrar hoje em fato, ou seja, por que eu estou ministrando isso como a primeira palavra? Porque nessa semana nós vamos participar da ceia todos os dias. Você vai tomar uma overdose de ceia, amém? Eu falei: você está doido, mas é mesmo. Mas eu quero te mostrar a importância que isso tem. Para você não participar da ceia, não somente como algo mais que a gente faz, mas que você possa aprender a crer da maneira correta, e você possa exercer a fé e receber os benefícios que o Senhor colocou para esse momento. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. O que ele tomou? O pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu? Isto é o meu? Que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, o corpo, sem entender, sem compreender, come e bebe na sua própria condenação. Por isso,
há entre vocês, por essa razão, por causa das pessoas participarem da ceia sem a compreensão correta, o que acontecia? Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados por muito. Querido, talvez esse texto é o texto que nós vamos nascer todos os meses, que é bem capaz da maioria conhecer os versos chaves aqui de cor. Mas toda vez que nós passamos do verso 25, 26, do 27 em diante, a gente já começa a olhar para esse texto com uma mente de condenação. Porque nós achamos, muitas das vezes nós olhamos para isso e entendemos o seguinte, que é necessário fazer alguma coisa para merecer participar da ceia. Ou seja, é necessário que a pessoa tenha uma performance. Qual performance? Não pecar. Não pecar. Porque nós interpretamos a palavra indignamente, ou seja, como pecado. Sabe o que é participar indignamente? Não sei, se a gente ouvir, levar esse texto no sentido de merecimento, eu sou digno de receber, eu sou digno de participar. Sabe quem de nós é digno de participar da ceia? Ninguém. Por quê? Porque somos pecadores, somos necessitados do favor de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque nós pecamos, e a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Ou seja, nós somos homens e mulheres que estamos lutando contra o pecado. João vai dizer que aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Não quer dizer que em algum momento, uma hora ou outra, ele não vai tropeçar. Mas, ou seja, existe uma diferença entre não pecar e não viver na prática do pecado. E mais, João ainda nos ensinou que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora, me diga uma coisa: por que muitas das vezes, quando você peca e aí você se arrepende e você pede perdão, você confessa o seu pecado, pede perdão, aí você olha para si e fala assim: mas eu não me sinto perdoado? Querido, me diga uma coisa: onde que a palavra de Deus diz que você tem que se sentir perdoado? Aonde? Você não sente ser perdoado, você é perdoado. Você é perdoado por quê? Porque você creu. Você creu que o perdão dos seus pecados está relacionado com o quê? Com o sacrifício de Jesus, amém? Quando nós tomamos o pão e o vinho, nós fazemos uma ligação clara. O sangue de Jesus, o que ele faz? O sangue de Jesus, o que ele faz? Nos purifica de todo pecado. Ou seja, quer dizer que se você pecou agora, nesse instante, e você se arrependeu, confessou, pediu perdão, existe uma carência para receber o perdão? Nós vamos poder receber o perdão então no próximo mês. E aí no próximo mês eu vou estar digno de participar da ceia. É isso que o texto está dizendo? Mas a prática de muitas pessoas é exatamente essa. Mas por quê? Porque foram ensinadas que se participarem indignamente, ou seja, se participarem depois de terem pecado, elas vão ser condenadas. E aí no alto, qual que é a interpretação? Deus me livre de participar da ceia em pecado. E em certa medida está certo, nós não devemos participar em pecado. Nós devemos, ou seja, nos consertar, buscar o conserto de Deus e participar, ou seja, em paz. Porque você está pronto para ouvir algo muito forte da presença da palavra de Deus? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é suficiente para perdoar
os seus pecados, aqueles pecados que você cometeu no seu passado, aqueles pecados que você cometeu no presente, e até mesmo aqueles pecados que você ainda vai cometer. Você está entendendo? Os pecados que você ainda vai cometer, aqueles que por alguma razão você vai tropeçar, o sangue de Jesus nos perdoa até deles. Ai, pastor, isso é perigoso falar isso porque as pessoas vão viver em pecado. Não! Nós não vivemos com o cabresto, com a opressão, com a condenação, para que as pessoas possam seguir Jesus. Nós não vivemos daquela pregação da palavra que dizia o seguinte: olha, se você não seguir Jesus, ele vai pesar a mão em você. E aí Jesus virou algo assim terrível, maldoso, quando nós sabemos que ele na verdade ele nos amou primeiro. Amém? Quando nós ainda éramos pecadores, ele nos amou. E hoje nós somos o quê? Amados por ele. Agora, entenda uma coisa que eu quero te dizer. A gente olha para a ceia e a gente vive nessa tensão. Examine-se cada um a si mesmo. E então, perceba, não é então, reflita e pense se você deve participar ou não. Examine-se a você mesmo. Se há necessidade de conserto, conserte. Entenda que o perdão de Deus já foi liberado para a sua vida e que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então faça o quê? Coma do pão e beba do cálice. Ou seja, não se autodiscipline. Querido, se existe um terror que havia na igreja antigamente, era a bendita da disciplina. Que a pessoa escorregava ali, aí eles tiravam ele, suspendido da ceia. Pensa. Por que não? Você não diz. O Senhor Jesus já perdoou, ele já se arrependeu, consertou, não tem pecado mais, mas você vai ficar quantos meses sem participar da ceia? Aí o que acontece outra boa? Enfraquece mais ainda. Por quê? Porque se tomar indignamente, se tomar sem discernir do corpo, a pessoa adoece. Quando ele deixa de tomar, também ele enfraquece. Por quê? Porque o pão e o sangue são verdadeira comida. Amém? Amém? Agora entenda uma coisa. Toda vez que a gente fala sobre a ceia, a gente se volta muito para o aspecto da redenção, do perdão dos nossos pecados. Isso é correto. Amém? É correto. Ou seja, Deus quer que você viva livre de condenação. Romanos capítulo 8, verso 1, testifica sobre isso, dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Agora, se fosse só a redenção, é ótimo. E na verdade, muitas pessoas participam da ceia com foco não somente na redenção. Mas eu quero dizer nessa noite que existem outros aspectos. Quando a gente olha para o sangue, é evidente que a redenção é a ênfase. Mas e o pão? E o pão? Qual que é o significado? E percebe que o texto diz o seguinte: pois quem come e bebe, sem discernir o quê? Discernir o sangue. Quem come e bebe, 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o quê? O corpo. Sem discernir o corpo. O que acontece com ele? Come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que dormem. Não discerniram o corpo, não entenderam o efeito que a vida de Deus tem sobre as nossas vidas. Pastor, o que o senhor está falando? Abra sua Bíblia. Vamos lá para Isaías.
53. Isaías 53 tem tudo a ver com o que nós estamos falando. 53, verso 1. Quem creu na nossa mensagem? Quem creu? Então olha para mim. Tudo que está relacionado daqui para baixo está condicionado a apenas uma coisa: crer. A salvação, você é salvo pelo quê? Por causa de você crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, faça o quê? Pereça. Não pereça. Ou seja, você crê no Senhor, amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida que você não vai perecer com essa enfermidade. Você crê nisso? E olha o que diz a palavra: quem creu na nossa mensagem? Quem creu, e aí o segundo detalhe, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aquele que creu, o braço do Senhor se manifestou. E o texto continua dizendo, falando sobre Jesus: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos instinto. Verso 4: certamente, ele tomou sobre si as nossas, o que ele tomou? As nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Verso 5: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ou seja, por causa do que ele fez ali na cruz, ele certamente levou as nossas enfermidades. O que nós precisamos compreender ao participar da ceia? O que nós precisamos perceber? Nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou o quê? O segredo para uma vida saudável é uma vida de relacionamento verdadeiro com Ele. Pastor, mas por que existem pessoas em nosso meio que creram, que foram salvos, que foram batizados, servem ao Senhor e mesmo assim estão passando por enfermidade? Porque lhes falta revelação, lhes falta entendimento. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida, Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, e uma vida plena. Ou seja, quando nós participamos da ceia do Senhor, tomamos o cálice e comemos o pão e tomamos o cálice, esse é o momento de reafirmarmos o que? Esse é o sinal da nova aliança. E a nova aliança é o que? Vocês terão vida no Senhor. Percebe o seguinte: a nova aliança não tem nada a ver com você fazer. A nova aliança já foi feita. Já foi feito. Você já foi abençoado com todas as bênçãos das regiões celestiais. Ou seja, a sua enfermidade não é legal, ela está na sua vida. Ou seja, Deus é um Deus de legalidade. É ilegal. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já levou. Qual que é o problema dessa situação?
É porque tudo que eu estou falando aqui parece ser muito simples e muito fácil. E aí sabe o que acontece com o nosso intelecto? As pessoas olham para isso e falam assim: mas pastor, não pode ser desse jeito. Não pode ser assim. É só crer. Eu falo assim: é crer. É só crer. É crer e não duvidar. E se você olha para o que Jesus ensinou, você vai ver que ele ensinou isso o tempo todo. Mas muitas das vezes nós fazemos o quê? Nós nos recusamos, nós somos traídos pela nossa autocrítica, e nós nos limitamos a viver uma vida com base na mediocridade. Eu devo ter feito alguma coisa que eu merecesse isso. Querido, Deus não coloca enfermidade na vida de ninguém. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Deus não coloca enfermidade na vida de ninguém. Às vezes as pessoas viram e falam o seguinte: olha para mim. As pessoas viram e falam assim: não, essa enfermidade que eu estou passando, possivelmente é porque assim, eu estou sendo provado em alguma coisa, ou seja, a vontade de Deus. Agora, peraí, se a enfermidade é a vontade de Deus, então por que você procura o médico? Para sair da vontade de Deus? Percebeu que é incoerente? A enfermidade é a vontade de Deus, mas eu estou lá no médico. Ou não, porque eu quero sair da vontade de Deus. Deus quer que eu fique doente, eu não quero ficar doente, vou procurar o meu jeito. Já que essa é a vontade de Deus, não é. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que esse pensamento é um pensamento que errado, limitado, raso. Às vezes as pessoas olham para a vida de Jó e falam assim: mas Deus permitiu que eu estivesse. Percebe o seguinte: não foi a vontade de Deus, é a vontade permissiva, por um caso específico. Percebe? O que é a situação ali? Quem colocou a enfermidade em Jó é o mesmo que é responsável por todas as enfermidades. É isso, pastor? Existem doenças que é por causa, não é o diabo, é o clima, as questões ambientais e tudo. Tudo bem. Só que a Bíblia fala que a natureza clama. A natureza clama pela restauração plena. Sabe o que acontece? O pecado, a queda do homem, afetou toda a existência. E a gente vê os maus do nosso tempo, aqueles que são causados pelo clima, por isso e tudo. Quem é que está destruindo o nosso meio ambiente? O homem. Percebe? E aí o que acontece? Mas no fundo é o homem, mas influenciado por quem? Conduzido por quem? Por si mesmo, pelas suas vontades. Querido, é tudo que o diabo sempre quis fazer. Que você viver só para você. Que as próximas gerações se explodam. Eu vou tirar essa folhinha aqui com a água. Não é assim que as pessoas pensam. E aí vão rir de não estou podendo fazer isso aqui na cidade mais não. É difícil, né? É difícil a água, né? Mas você percebe? Ou seja, então o que acontece é que nós precisamos compreender que a vontade de Deus é que de fato nós possamos gozar de saúde. Mas para isso nós precisamos crer. E a fé é simples. A fé é simples. A fé é de fato entender que isso não vem de você. Eu ouvi um testemunho de uma irmã que estava enferma. E aí ela ouviu da palavra da graça, ouviu do Evangelho, ouviu uma palavra de fé, ouviu que de fato ela precisava de fato crer no Senhor Jesus. Ela precisava entender que o Senhor Jesus levou sobre ele as suas enfermidades. E essa mulher estava doente, eles oraram por ela e ela adormeceu na sequência. Não foi curada de imediato. E aí no outro dia ela se levantou. E aí ela conversando com o seu marido, disse assim: gente, essa noite eu tive
um sonho esquisito, um sonho diferente. Qual foi o sonho que você teve? Ela falou assim: eu sonhei que esse problema de saúde que eu estou, eu não lembro qual era a enfermidade em si, mas no meu sonho eu via essa enfermidade, não no meu corpo, mas eu via a cena do Calvário. E no Calvário eu via a minha enfermidade pelo Senhor Jesus. E aí o marido perguntou assim: e aí agora? Você está sentindo sua dor? Está sentindo assim? Mas parece que eu estou bem. O que aconteceu? No momento que aquela mulher compreendeu, ela creu não com a mente, mas ela creu de verdade, que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si a sua enfermidade, e ela fez o que ela visualizou. Querida, ela teve uma experiência que foi de ver isso. E sabe o que aconteceu? Ela foi curada. Não precisou da campanha dos 975 profetas. Não precisou de passar em lugar nenhum. Ela simplesmente creu. Ela creu. E porque ela creu, ela experimentou. A Bíblia fala que se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Sabe o que eu me questiono? Já há uns 2 anos eu tenho falado sobre isso. A gente não tomou uma atitude assim ainda específica, mas esse ano nós vamos tomar. Nós queremos quebrar a religiosidade que existe na ceia. Sabe o que algumas pessoas fazem? Existem igrejas que eles participam da ceia todos os domingos. Tem problema? Não. Gente, pastor, uma vez só por mês. Onde que está na Bíblia? Que é uma vez só. Existem pessoas existem igrejas, na verdade, ou seja, que a ceia também é ministrada na célula. Pastor, mas isso aí já é heresia. Não. O Senhor Jesus Cristo ordenou que todas as vezes que você se reunisse, você deveria fazer isso. Existem pessoas que participam da ceia todos os dias. Como assim, pastor? O pastor vai lá na casa ministrar a ceia para ela toda vez? Não. Ela entendeu que não é isso. Ela entendeu que ela pode participar da ceia. Mas pastor, mas tem valor? Querido, o que tem valor não é o cálicezinho que você recebe aqui. O que tem valor é a sua fé. Ai, pastor, isso é um salto grande, mas talvez você está tão chocado quanto eu fiquei a primeira vez que eu ouvi isso. E você não sabe o tanto que eu tive que estudar, ler e orar para ter coragem de falar isso para você. Você não faz ideia. Mas é a verdade. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo diz que todas as vezes que nós nos reuníssemos, nós deveríamos participar da ceia. E nós participamos uma vez por mês. É pecado? Não, mas eu acredito que nós estamos perdendo. Deixando de experimentar um pouquinho. Aquele de reino, ele vai dizer que, ou seja, que na verdade, na igreja que ele pastoreava, e o ensino era que na verdade, as pessoas que estivessem passando por enfermidade, elas procurassem o médico, fizessem seus tratamentos, sim, mas que ele participasse da ceia todos os dias. Por quê? Porque quem discerne, quem entende o efeito do corpo do Senhor Jesus Cristo, ele foi transpassado, moído pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si, as nossas enfermidades foram levadas. E quando você participa da ceia, o que você está fazendo? Você está testificando aquilo. E o Senhor exercendo essa obra. E essa obra é sobre a sua vida. E presta atenção no que eu quero dizer. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Inclusive os irmãos já podem preparar para vir. A gente vai orar. Nós vamos participar da ceia juntos. O louvor não pode mais sobre. Presta atenção. Hoje é um dia que nós vamos experimentar disso. Desde o momento que nós estávamos ministrando
cantando aqui o louvor, estávamos adorando. Ou seja, eu creio que o Senhor quer realizar seus milagres no nosso meio. Mas o que trava o milagre? Querido, olha para mim. Nós temos que parar. Nós temos que parar com esse misticismo que nós estamos colocando sobre as pessoas. Sobre as pessoas. Sobre o apóstolo, o pastor, o quem quer que seja, que faz e acontece, porque de nós mesmos não podemos fazer nada. Agora o Senhor pode. E o combustível para mudar isso na sua vida é a sua fé. É a sua fé. Sabe qual é a primeira menção sobre a ceia? Você sabe qual é a primeira menção sobre a ceia? Melquisedeque. Quando Abraão voltou e foi lá devolver o dízimo, o que ele fez? Eles tiveram uma reunião. Ele ofereceu o pão e o vinho. E sabe quais foram as primeiras palavras de Melquisedeque? Você é abençoado, Abraão. Palavras de bênção. Na ceia, só há condenação. Só há condenação para quem não compreende, para quem não tem revelação. E participa como se fosse algo qualquer. Nós vamos participar da ceia agora. Pode trazer os elementos aí. Eu queria te dar uma orientação. Muito sério. Porque talvez na nossa mente, às vezes você já passou por aquela situação, você está em casa, sofrendo com alguma coisa, e nós não podemos desprezar o valor que tem a fé, amém? E nós não podemos julgar a fé de ninguém. Mas existem pessoas, e no brasileiro de forma geral, ele é uma mistura só, né? Não é uma mistura só de raça. Muitas vezes ele é uma mistura de crédito também. Muitas vezes a pessoa, na sexta-feira, ele vai lá no centro espírita tomar um passe. E aí o que acontece? No domingo, no sábado, ele vai a um culto, pode entrar os elementos. Ele vai a um determinado culto para receber a oração forte. E aí vem no domingo, ele vem aqui para a gente orar por ele. Por quê? Porque ele quer a cura. Ele quer um milagre. E aí ele pensa o seguinte: olha para você ver, ele pensa o seguinte: que mal tem? Não custa eu tentar. Não vai fazer mal nenhum. Eu queria que nessa noite você não participasse da ceia. Então somente com essa ideia, eu vou crer. Eu vou acreditar no que o pastor está falando. Se der certo vai ser uma bênção. Mas se não der também, não perdi nada. Deus não abençoa esse tipo de fé. Qual é a fé que Deus abençoa? É a fé daquele que crê sem duvidar. Os discípulos entenderam o valor da fé. E o que eles falaram? Senhor, como é que a gente faz para aumentar a nossa fé? Jesus falou assim: não tem nada a ver com aumentar a fé, você só precisa ter. Mesmo que a sua fé for pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, se você tiver uma fé desse tamanho, o que você vai fazer? Você vai dizer a esse monte: passa por onde lá. E o que o monte vai fazer? Vai passar. Mas é porque você creu. Participar do pão e do vinho, nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Nós vamos orar pelos elementos. Pastor, quem deve participar do pão e do vinho? Querido, só deve participar do pão e do vinho aqueles que se identificaram com Cristo por meio do batismo. Ou seja, a ceia foi ministrada com os discípulos, aqueles que estavam se relacionando com Jesus. Existem pessoas no nosso meio que ainda não se batizaram. Eu quero te falar que você precisa apressar isso quanto antes. Amém?
Existem pessoas que dizem, não precisa ter medo de se batizar. Você tem que crer, você precisa se batizar. Porque participar da ceia vai ser uma bênção na sua vida, amém? Se você é batizado, está no nosso meio, batizado em outra igreja evangélica, querido, em nome de Jesus, você tem liberdade. Você tem liberdade de participar da ceia. A Bíblia fala que examine-se o homem a si mesmo. Quem sou eu para negar a ceia? Não, de já se batizou, de já. Ou seja, que entende. Agora nós vamos orar. Pastor, eu me sinto em pecado. Eu me sinto condenado pelas minhas atitudes, o que eu tenho feito. Eles têm me acusado, eu não dou conta de participar da ceia por causa disso. Querido, eu quero te falar uma coisa. Enquanto você se sentir assim, a derrota vai estar instalada na sua vida. Enquanto você não vencer o que a sua mente, não vencer o que o diabo coloca na sua mente, enquanto você não se arrepender de verdade, confessar o Senhor, você vai continuar vivendo isso. Ah, pastor, eu já me arrependi, eu já pedi perdão, mas eu não me sinto perdoado. Querido, em nome de Jesus, você não tem que sentir, você tem que crer no perdão de Deus. Crer. Ah, mas eu não estou sentindo. Crer primeiro. Sentimentos vão acontecer depois. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Nós vamos orar pelos elementos, e aí depois eles serão distribuídos. Você que pegar o pão e o vinho, eu gostaria que você se assentasse para facilitar os irmãos a servir. Nós vamos orar agora. Depois dessa oração, presta atenção, só depois dessa oração, você que não vai se batizar, você vai sentar. E aí você vai esperar que depois que a gente todos estiverem com o pão e vinho, aí na verdade todos nós vamos nos levantar. Pastor, quer dizer que se eu não participar da ceia, porque eu não sou batizado e tal, então quer dizer que eu não posso receber a cura hoje? Não estou dizendo isso. Há um ambiente de fé liberado nessa noite. E mesmo você que não vai participar do pão e do vinho, porque você ainda não se batizou, mas se você crer, presta atenção, se você crer, mesmo que você não participe, mas você crê, Deus vai agir na sua vida. Você crê nisso? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos ao Senhor. Ó Deus, obrigado pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Ó Deus, o teu corpo é verdadeira comida e o teu sangue é verdadeira bebida. Ó Pai, em nome de Jesus, traz revelação, entendimento, Deus, sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, haja, Deus, sela, Senhor, essa palavra nessa noite com sinais. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, a tua palavra diz que a mensagem dos apóstolos, ela era testificada, era selada pelos sinais e maravilhas que o Senhor fazia. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos profetizar nessa noite cura sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção, amém? Enquanto os irmãos distribuem. Querido, não se desligue. Não ache que esse momento não é seu. Participe, continua adorando o Senhor, amém? Os irmãos podem estar. Adore o Senhor.
Senhor tem cura por você nessa noite. Você crê nisso? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia, mas de fato, coloque agora, ou seja, a sua fé em ação e visualize pela fé, ou seja, creia na cura, creia, toma posse daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida neste momento, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos no que a tua palavra diz. Ó Deus, o teu corpo, ó Deus, é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida. Ó Deus, no teu sangue nós temos o perdão pelos nossos pecados. Mas quando nós entendemos o corpo, quando nós nos alimentamos do Senhor, quando nós comemos do corpo, ó Deus, o Senhor traz saúde sobre as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós ordenamos que as enfermidades agora, Senhor, caiam por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda ilegalidade seja agora desfeita, em nome de Jesus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele agradeceu. Amém? Você tem fé suficiente para agradecer pela sua cura? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor amado. Ele partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. É favor de Deus sobre a sua vida, não é porque você merece, é favor de Deus. Ele é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em nome de Jesus, coma desse pão. Obrigado, Jesus. Deus, vem com a tua unção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus essa noite. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança com o sangue. Façam isso sempre que eu beber em memória de mim. Tomamos o cálice. Obrigado, Jesus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Em nome de Jesus, Ele venceu a morte por você. Levanta suas mãos em adoração, Senhor. Libere palavras de adoração. Libere palavras de adoração. Estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
palavra de Deus diz. Você pode testemunhar disso. Você pode testemunhar do que você crê. Filho, preste atenção. Essa semana é um ensaio daquilo que você vai começar a viver. Eu quero ministrar cura sobre a sua vida hoje. Hoje. Cura. Por quê? Porque o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Nem a morte, não há nada. O poder dele é maior do que todas as coisas. Você crê nisso? Você crê nisso? Filha, preste atenção. Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que crer. É só isso. Creia. E o Senhor fará a sua vida. Amém? Você nunca mais vai participar da ceia como você participava antes. Você crê nisso?